Passei 7 dias só a beber cerveja alambique e descobri 10 verdades que os belgas não queriam que nós soubéssemos. Entre elas investiguei sobre a eterna questão se as cervejas devem ser guardadas na vertical ou na horizontal. E ainda a história da maior marosca do mundo das lambique, que literalmente salvou uma cervejeira da falência. Estás a ouvir? A Cerveja Tem Sindicato, um podcast sobre a cultura cervejeira com o apoio do sindicato. Vamos começar? Em primeiro lugar, nem todas as lambiques são boas. Este é um caso extremo de encontrares uma lambique em lata, mas na verdade não é muito difícil encontrar lambique pela Bélgica. No entanto, uma grande parte delas não são tão apetecíveis quanto as real ones. A maior parte das vezes, se encontrares uma lambique com apenas 4%, provavelmente será uma lambique adocicada, em que é adicionado açúcar, precisamente para a tornar mais apetecível. Obviamente que uma cerveja ser boa ou não é relativo e é subjetivo. No entanto, para mim, uma boa lambique deve ser ácida e não doce. Por isso, quando estiveres à procura de uma boa lambique, evita comprá-la em supermercado e se ela tiver 4%, provavelmente será uma lambique mais doce. Um gajo não bebe nada? Estava a precisar de baixar o meu pH. A segunda verdade é que os lúpulos são envelhecidos. Ao contrário do que acontece numa IPA, em que o lúpulo e a cerveja devem ser consumidos o mais fresco possíveis, no caso das lambique, o lúpulo envelhece até 3 anos antes de ser utilizado. Normalmente são utilizados lúpulos de baixo teor de alfa-ácidos, como é o caso do Saaz, Hallertau ou Golden, que normalmente são usados para lambique, e ainda que o sabor tão pouco seja desejado nas lambiques, as propriedades antibacterianas ou antibacteriológicas são desejadas para preservar a cerveja durante mais tempo. É difícil escalar cervejas lambique. Já dada a sua natureza de fermentação espontânea, demora mais tempo a ser produzida e requer as condições ideais em específico da cervejeira. Precisamente por ser inoculada a levedura do ar, não é nada fácil de escalar ou de crescer numa cervejeira lambique. Por exemplo, no cool ship, a espécie de piscina aberta onde a cerveja é arrefecida durante a noite, a madeira dessa sala está normalmente impregnada com leveduras e bactérias, precisamente pelo vapor que sai da cerveja quente e depois com a condensação que volta a cair na cerveja. É uma das partes que acaba por ser a flora específica do local. E obviamente que se tentarmos escalar isto ou passar por outras instalações, a dificuldade é muito grande em manter as mesmas condições. Pajottenland, o Vale do Rio Sena, é a zona onde se encontram a maior parte das cervejeiras lambique e, na verdade, é a única zona onde se pode produzir lambique, pelo menos com este nome. Alternativamente, com um processo semelhante, podem-se criar em qualquer parte do mundo wild ales. Existem 11 cervejeiras e 5 blenderias, que significa que compram o mosto a uma das outras cervejeiras, envelhecem-no em barricas e depois praticam a bela arte de misturar diferentes barricas para chegar à combinação perfeita. Inclusivamente, existe uma música dos Baltic Porter que fala sobre a fermentação espontânea e tu, se ainda não conheces, não podes perder. Schaerbeek é uma zona de Bruxelas onde há algumas centenas de anos cresciam livremente ginjas, mas com a urbanização de Bruxelas e dos subúrbios foram desaparecendo. Hoje em dia a produção é realmente pequena e não chega sequer para a produção de todas as cervejas Kriek. Por isso hoje em dia quando vês uma Kriek com este tipo de ginja, vai estar claramente identificada e recomendo-te, é uma excelente experiência. Outro dos segredos que andam a esconder é que o Sindicato é a loja online com maior variedade de cervejas lambique em Portugal. Sindicato.pt, onde podes encontrar uma gama alargada de lambiques, incluindo Cantillon, Trefontaine, Booze ou de Biercel. Se queres dar um passeio à Bélgica sem sair da tua casa, visita já Sindicato.pt, que é o apoio deste canal e nos permite fazer mais vídeos como este, bem como passar uma semana inteira só a beber cervejas lambique. Obrigado, Sindicato. Existe uma entidade chamada Oral que garante que as lambiques são feitas da forma correta. Oral significa Hodge, Rad, Vor, Handelsgleiche Lambikenbieren, o Conselho Superior para Cervejas Artesanais de Lambique, e juntamente com a União Europeia permitem somente algumas cervejeiras a usar o termo Udguss ou Viel, que significa que o método de produção não envolve, por exemplo, adocicar as lambiques. No entanto, provavelmente a minha cervejeira lambique preferida, a Cantillon, não faz parte e tu perguntas-te porquê. E bem, pois bem, que a verdade é que a Cantillon e não só estão contra fazer parte da Oral, porque existem lá cervejeiras, e eu não vou dizer nomes, em que a maior parte das cervejas que produzem não são segundo estes processos. Ou seja, que as cervejas que eu falava de supermercado adocicadas são a grande parte de algumas destas cervejeiras que, por outro lado, apenas 1 ou 2% da sua produção são realmente
Wood Goose ou cervejas de forma tradicional, e por isso a Cantillon simplesmente decide não fazer parte desta organização e assim não poder chamar Wood Goose a nenhuma das suas cervejas. Existe um estilo de lambique que tu não conhecias. Provavelmente já ouviste falar da lambique, da Goose, uma mistura de lambique de 1, 2 e 3 anos, da Faro, que é precisamente uma lambique adocicada com candy sugar, das lambiques de fruta, como é o caso das Crick, das Pêche, lambique com uva, com mirtilo, framboesa, ameixa, damasco e segue por aí. Mars, ou Bière de Mars, que é uma lambique feita com last runnings, ou seja, no final de transferir a cerveja para o cool ship, os last runnings são os restos do mosto, mas que têm menos concentração de açúcar e que normalmente não seria utilizado, e neste caso é utilizado, e assim fermenta-se uma cerveja com cerca de 2%. No entanto, dada a sua baixa popularidade, este estilo desapareceu. E agora chegamos a uma das questões mais controversas e mais divisivas deste mundo da cerveja. Será que a cerveja deve ser guardada na horizontal ou na vertical? E a resposta é inconclusiva. Na verdade, vais ouvir respostas diferentes dependendo da marca e é impossível chegarmos a uma resposta unânime. No caso da Dreffonteinen, tem uma explicação bastante interessante que me parece justificada. Recomendam guardar sempre as lambiques na horizontal, principalmente por 2 motivos. Em primeiro, a cerveja irá estar sempre em contacto com a rolha, e isso evita que a rolha seque ao longo do tempo. Por outro lado, o facto de estar na horizontal significa que o sedimento irá ter uma maior área onde vai cair e assim facilitar o trabalho do Brettanomyces, a levedura que está presente na cerveja e que irá trabalhar ao longo dos anos. E é por isso também que irás ver, tanto na Dreffonteinen como na Cantillon, como em muitas outras marcas, a cerveja a ser servida num cesto de vinho, precisamente para ela manter a posição horizontal e assim o sedimento não ser levantado. Por outro lado também, esta dica é gratuita, a cerveja deve ser guardada num local sem exposição à luz, local ligeiramente úmido. Isto poderá ser uma cave que não esteja 100% fechada, ou por outro lado que tenha ventilação. Isto é importante porque de outra forma irás colocar em causa a rolha da garrafa. E obviamente que este caso será para casos mais extremos, mas a partir do momento em que uma cerveja tem 20 anos de validade na garrafa, maximar as condições ideais será uma ideia acertada. E por último, deverá estar num local com uma temperatura não muito elevada. Recomendado entre 10 a 15 graus, mas até 20 graus não será problema. No entanto, mais do que isso poderá ser um grande problema. Isso é precisamente o que aconteceu na maior marosca do mundo do lambique. Em 2009, a Dreffonteinen quase fechou. Uma pequena catástrofe aconteceu no armazém onde guardavam as cervejas até elas estarem prontas para serem vendidas. Nesse armazém, a temperatura estava regulada para 18 graus, a temperatura ideal para a cerveja refermentar em garrafa e estar pronta para, passado alguns meses, ser colocada no mercado. No entanto, por um problema no termostato, a temperatura subiu até aos 50 e 60 graus. Pois bem, o que aconteceu foi uma explosão de garrafas com uma temperatura tão alta, aceleraram a fermentação e a garrafa não aguentou pressão. Pois bem, não foi uma garrafa, nem 2, nem 3, consta que 13.000 garrafas terão explodido e assim colocaram em causa não só a produção desse ano, mas mesmo a capacidade financeira desta cervejeira se aguentar. E com grandes dificuldades encontram-se grandes soluções. Por isso decidiram destilar. Para além disso, vários cervejeiros ajudaram-se à causa e criaram cervejas especiais para ajudar a Dreffonteinen e centenas de voluntários ajudaram na operação de transformar estas garrafas de outra forma perdidas em Goose, que seria destilada. A aguardente Goose foi feita, em francês eau de vie, chamadas Armand Spirit. Hoje em dia é extremamente difícil encontrarmos uma garrafa destas, mas fizeram claramente história na Dreffonteinen e salvaram uma das melhores cervejeiras de lambique e Goose na Bélgica. Foi mais um episódio da Cerveja Tem Sindicato. Espero que tenhas gostado deste episódio e se foi o caso, partilha com um amigo que deve conhecer estes segredos sobre as lambiques que os belgas andaram a esconder de nós. Se ainda não o fizeste, não se esqueças de subscrever o canal e vemo-nos na próxima cerveja.